Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Eu sou Ângela Luiz e no programa de hoje nós vamos refletir sobre as transformações na forma de organização dos espaços e tempos de ensinar e aprender dentro da escola. A ideia é discutir como a atuação da diretora ou do diretor pode contribuir para garantir condições favoráveis para o ensino e a aprendizagem. E isso tudo a partir de duas dimensões da gestão, a do tempo e a dos espaços. Quais devem ser as condições na sala de aula e nos demais ambientes escolares para criar boas situações de aprendizagem aos alunos? Para conversar sobre isso, convidamos Tereza Pérez, diretora-presidente da Comunidade Educativa SEDAC e uma das organizadoras do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola, e a Lucinha Magalhães, coordenadora pedagógica da Comunidade Educativa SEDAC e uma das autoras do livro. Vamos ouvir a conversa? Olá, Tereza. Olá, Lucinha. Prazer ter vocês aqui com a gente. Eu gostaria de começar com a Tereza, dizendo o seguinte. No livro e nos episódios anteriores do podcast, nós discutimos como a educação vem sendo desafiada a mudar. E o capítulo que a gente está abordando neste debate aqui hoje começa com um recado. É necessário reconhecer a diversidade dos tempos e espaços de aprender. Ou seja, rever o modelo de sala de aula e grade horária que vigora nas nossas escolas. Tereza, você vem chamando atenção para isso desde 2020. Por que essa organização precisa ser reconstruída? E como é que a gente pode pensar e fazer diferente? O mundo vem mudando. E agora mudou de vez. Então, a escola que a gente conhece, ela foi criada e concebida de modo semelhante às fábricas, né? Os produtos são fabricados em série, tem controle de qualidade, se observa o controle de cada produto e aqueles que não estão em acordo, joga fora, né? Ou reaproveita de outro jeito. E muitas das nossas escolas, esse conceito permanece. Então, a gente estabelece um currículo, espera que todos os estudantes aprendam a mesma coisa que foi estipulado. Aqueles que aprenderam, ótimo, passa de ano, muda de série. E aqueles que não aprenderam são reprovados e voltam para o início da série. Se eles são reprovados continuamente, eles abandonam a escola, eles evadem. Então, a escola nem precisa fazer nada, porque o aluno sai sozinho, ele abandona sozinho a escola. Então, a gente não pode pensar desse jeito mais. Quer dizer, a gente tem que mudar. As fábricas mudaram, a escola também precisa mudar, né? Então, pensar o tempo e a organização do espaço de aprendizagem é absolutamente essencial. Você comentou, Ângela, da questão da diversidade, né? Como chama mesmo o capítulo? Novos tempos e espaços para aprender na escola. Então, isso traz a questão da diversidade de uma maneira muito evidente, né? E diversidade significa você olhar para todas as direções. Então, diversidade a gente não fala só em relação às culturas, às etnias, a questão de raça. A diversidade também tem a ver com a questão da aprendizagem, né? Porque cada pessoa é única. Eu posso ter uma pessoa gêmeo, a digital é diferente, a aprendizagem é igual à digital. Cada um tem a sua, porque cada um tem a sua história, seu modo de viver, a sua família, suas oportunidades, seus tempos, suas emoções. E tudo isso faz a base para a gente aprender. Então, na escola, a gente precisa considerar essa diversidade de aprendizagem. Pensar como é que um aluno pode ajudar o outro, como que a gente pode fazer novos agrupamentos, como que eu posso misturar salas de anos diferentes em função das demandas, eu posso criar grupos de professores trabalhando com grupos diferentes de alunos. A gente não precisa ficar preso à grade curricular. Eu acho que a gente tem que estar com um foco no direito de aprendizagem, quais são as demandas dessas diferentes aprendizagens, né? Então, a escola precisa mudar, porque o mundo mudou, e ela pode mudar, e ela precisa mudar para garantir os direitos de aprendizagem, né? Que bom!
Queria complementar um pouco o que a Tereza falou, que eu acho que essa conversa, né, tem aí como foco a necessidade da gente ressignificar os tempos e espaços na escola. Então, retomar isso que a Tereza está falando é também uma oportunidade para a escola experimentar um novo funcionamento. Isso tem a ver, muitas vezes, com os tempos e espaços, para qualificar um pouco essa gestão com foco na aprendizagem dos alunos e isso, de alguma maneira, incidir na aprendizagem dos alunos. É um momento, talvez, da gente fortalecer o trabalho coletivo e ousar, a escola ousar um pouco, como a Tereza falou, fugindo um pouco da maneira convencional e mais sintonizada com as necessidades de quem aprende. Ô, Lucinha, e eu já quero emendar a nossa conversa sobre a questão do tempo. Adélia Lenner, no livro Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível e Imaginário, diz pra gente que o tempo parece sempre insuficiente na escola para tudo que se deseja ensinar às crianças, adolescentes e jovens. Ela se refere à gestão do tempo didático, mas me parece que o trabalho pedagógico e essa questão do tempo, associada a essa ideia que a Tereza traz da grade, né? Eu sempre me lembro da Tereza recorrentemente retomando essa ideia de grade como algo que aprisiona, que limita, também entra aqui na nossa discussão. Como é que você acha que as equipes podem reorganizar as prioridades nesse ambiente da escola para trazer essa questão do tempo e reduzir essa ansiedade do tempo? Eu noto que com a pandemia, essa questão de querer resolver todos os problemas e tudo que não foi feito e terminar tudo este ano, ela está colocada na fala dos diretores, das diretoras. Como é que você acha que a gente pode organizar o tempo da escola sob outros parâmetros? Eu acho que isso é muito importante, porque se o tempo didático lá da sala de aula é mesmo um desafio para os professores, para os diretores também é. Como é que a gente faz para ter uma gestão qualificada em favor do que realmente importa, que são as aprendizagens dos estudantes? Uma primeira coisa é a perspectiva desse tempo, pensando de que a gente tem aí vários aspectos que estão dentro dessa dimensão da gestão do tempo, né? Parece pouco importante o diretor não acompanhar ou ficar desatento, por exemplo, com o atraso do início da aula, e não é para estar, porque esse tempo que fica naturalizadamente roubado prejudica os meninos, né? Então, desde a jornada, o diretor acompanhar os tempos dedicados à aprendizagem. Então, quando ele anda pelos corredores, pelas salas de aula, e ele observa que, por exemplo, a leitura literária está presente em algumas salas de aula, mas não em todas. Então, é importante que o diretor tenha um olhar rigoroso e bastante ampliado em relação a tudo que compõe esse tempo, que tem a ver com calendário letivo, tem a ver com organização dos horários de aula, tem a ver com as rotinas, então, das atividades escolares, como essa que a gente está falando, tem a ver agora, né, que acho que é uma necessidade da pandemia, a estruturação de momentos adicionais de aprendizagem, ou ainda que aconteça no mesmo horário, que esses tempos estejam sendo bem aproveitados. Isso tudo tem a ver com a gestão do tempo. E tem um aspecto fundamental, que é para que tudo isso aconteça, é importante que o diretor esteja atento às condições favoráveis, tanto para o ensino, mas também do ponto de vista da formação. Então, a regularidade da formação, as condições que o diretor precisa garantir para que essa formação e esse trabalho coletivo de fato aconteça, são alguns dos focos de atenção do diretor no que diz respeito à gestão do tempo. Vou pegar um gancho na fala da Lucinha, porque eu acho que isso, a hora atividade na escola, do trabalho compartilhado, esse tempo precisa ser super otimizado. Eu tenho pensado bastante sobre a condição da maioria das professoras, que são mulheres, que elas têm o tempo na escola, que é X, só quando elas voltam para casa, elas têm outros afazeres, e aí acumula muita coisa.
Então, pensando no nosso universo feminino, a necessidade da gente intensificar muito o aproveitamento do tempo no trabalho compartilhado, no trabalho coletivo, né? Eu tenho falado também, Tereza, sobre isso que você traz, da importância do olhar da diretora e do diretor para as condições dessas professoras e desses professores, porque eles também estão voltando agora para as aulas presenciais com uma experiência diferente. Então, assim como a gente não pode ignorar o efeito das aprendizagens para os estudantes, a gente também não pode ignorar o efeito das aprendizagens para os professores. Tenho pensado muito sobre isso. E ouvindo vocês duas, fico pensando o quão desafiador é quebrar alguns paradigmas, né, Tereza? Até recuperei aqui um comentário que você fez esses dias, de que uma pessoa que não seja educadora adentrasse uma escola e visse os alunos envolvidos ali em outras atividades, uma atividade mais diversificada, podia olhar e dizer, olha, essa escola está uma bagunça. Então, como é que a gente constrói esse novo lugar do imaginário, do ambiente escolar, como um ambiente que precisa ser silencioso, com tudo sob controle, para ser eficiente e eficaz na sua tarefa de ensinar e favorecendo que os alunos aprendam? Aprender faz barulho, Tereza? Ah, faz barulho, sim. Eu acho que nós, adultos, né, de uma maneira geral, a gente gosta de ver um bebezinho dormindo, quietinho, bem gostosinho, uma criança lendo, fazendo quebra-cabeça, desenhando, sozinha ali, concentrada, aquilo nos dá um prazer enorme, né? E muitos adultos não lidam bem com várias crianças, adolescentes no mesmo espaço, fazendo várias coisas acontecendo, gritando, falando, rindo, chorando, conversando, enfim. E acho que a maioria das escolas se organiza para que haja um mínimo de barulho, para que esteja tudo em ordem, né? Eu acho que tem um desejo que todos estejam concentrados o tempo todo nas atividades propostas. Eu acho que isso ocorre porque é mais confortável para nós adultos e também porque há momentos em que a gente precisa se concentrar, lógico, você precisa estar lá sozinho, concentrado, tal, mas não é o tempo todo, né? E não dá para dizer que quando você está quietinho, você está aprendendo mais do que quando você está conversando, longe disso. Então, acho que a gente tem dificuldades e incompreensões mesmo em diferentes frentes. Uma delas é realizar trabalho compartilhado, porque você tem que trocar, pensar do ponto de vista do outro, e isso é difícil. Outra que a gente esquece do que a gente gostava quando a gente era criança, quando a gente era adolescente. A gente precisa ter esse exercício de se colocar no lugar do outro. E fala, gente, eu gostava de ficar quieto lá, paradinho, ficar concentrado, fazendo tudo. Não é verdade, né? A gente precisa ser honesto com a gente também. Uma outra limitação que eu acho que faz parte dessa cultura escolar, que valoriza o silêncio, valoriza a cópia, porque quando está todo mundo copiando, está todo mundo sossegadinho ali copiando, não está aprendendo nada, mas está lá copiando, bonitinho, entra alguém para visitar, a classe está ótima, todo mundo trabalhando. Ou faz questionário, tudo tem que ser difícil, tem que ter uma seriedade muito grande, né? Você não valoriza o diálogo, o erro como desencadeador de aprendizagem, o desejo, a alegria, a brincadeira, o conflito, o prazer, tudo isso precisa... A escola ela precisa estar cheia de vida. E vida faz barulho, gente. Vida não é paradinha, né? Nem um rio que vai sossegado ali, ele faz o seu barulho. Então, eu acho que a nossa escola, ela trata o conhecimento de um modo muito fragmentado, pronto e acabado. E acho que a gente precisa trabalhar na escola essa perspectiva de que a gente aprende ao longo da vida, que aprendemos uns com os outros, que a gente participa de debate, que a gente se questiona, que refletir, construir, fazer, observar, aprender, descobrir, inventar, se relacionar, são ações, são verbos que nos acompanham ao longo da vida, porque estão em nossas situações familiares, no trabalho, no grupo de amigos, tal, e a escola precisa estar em sintonia com a vida. Então, ela precisa estar com esse burburinho, né, constante, delicioso, desse movimento barulhento. Eu sou por uma escola barulhenta. Ô Lu, e pensando em todas essas reorganizações, a Tereza vai falando, vai nos inspirando a imaginar outros formatos, outras possibilidades na escola. Você acha que a sala de aula ainda tem um lugar
de excelência, de destaque nesse processo de aprendizagem? Eu penso que sim, porque uma escola ela pode até não ter biblioteca, sala de leitura, ou ela pode não ter laboratório, mas a sala de aula sempre vai estar lá. Né? A sala de aula é um espaço, embora a gente aprecie muito e entenda que a aprendizagem ultrapassa o espaço da sala de aula, que quanto mais uma escola aproveita os espaços extra sala de aula, melhor, porque amplia aí as oportunidades para os meninos, mas a gente sabe que a sala de aula é um lugar de referência, é para o grupo como um todo, é para a convivência que está sendo construída dia a dia, é para o trabalho que está sendo partilhado com o mesmo grupo. Então, a sala de aula continua sendo esse lugar sagrado, que é uma referência para os meninos e é também para o professor. E a forma como ela está organizada comunica muito a concepção de ensino e aprendizagem que se tem ali. Então, a depender da forma como o mobiliário está configurado, se a gente tem uma fileira, né, uma cadeira atrás da outra, isso diz muito como se pensa tanto o ensino quanto a aprendizagem e o direito à aprendizagem que a Tereza trouxe no início dessa conversa. Quais são os valores que estão aí subjacentes e que dão materialidade aí às finalidades educativas. E tanto o diretor quanto a diretora têm muitos elementos para pensar a organização da sala de aula. Uma das coisas que ele pode se perguntar, por exemplo, tem a ver com as marcas de ensino e aprendizagem. Quais são as marcas de ensino e aprendizagem que se tem na sala de aula? Não é positivo que a gente tenha uma sala de aula com as paredes limpas, sem registros que comuniquem para quem não faz parte daquele grupo do que está sendo vivido ali. Como a Tereza falou, qual é a vida que esse grupo está tecendo. Então, tanto os registros que apoiam, que comunicam aquilo que está sendo construído, como dizem daquele grupo, produções escritas dos alunos. Há um equilíbrio entre essas marcas de ensino ou de aprendizagem, porque essa é uma outra coisa. Às vezes a gente entra numa sala de aula que tem muita marca de ensino e ação do professor, mas tem pouca presença dos meninos, poucos registros e produções feitas por eles, né? E aí a gente também tem que pensar aí o equilíbrio. Outra coisa é a gente pensar os armários, eles estão acessíveis, todo o mobiliário, ele pressupõe ou ele leva em conta a autonomia que os meninos possam transitar pelo espaço sem depender do professor para todas as coisas, eles podem fazer uso dos materiais e ajudar na organização. Eu estou aqui em campo na formação e a gente estava fazendo uma apreciação de imagens da sala de aula, um pouco para discutir essa concepção de aprendizagem, e uma das diretoras falou, tinha uma imagem de uma professora com alguns alunos discutindo as diferentes escritas para uma mesma palavra. E essa diretora falou, que inusitado, não usou exatamente essas palavras, mas que inusitada essa cena, porque rompe com a ideia de que o quadro é sagrado e só é do professor. Que é isso, né? Democratizar o acesso do quadro, e as crianças estavam ali todas escrevendo uma mesma palavra e discutindo sobre isso. Então, pensar a organização desse espaço significa levar em consideração o cotidiano, as demandas, mas que esse espaço seja construído ali pelos estudantes e pelo professor, que eles transitem com a maior desenvoltura e autonomia e que eles possam se reconhecer como parte daquele espaço. Então, acho que para a sala de aula é isso, uma sala de aula que tem vida, que tem marcas e que comunica tudo o que acontece ali. Eu estava pensando, né, na sala de aula, um sentadinho em frente ao outro, né, sim, as carteiras arrumadas. Não dá para conversar com a nuca do outro, com a nuca de quem está à frente. Aí o professor fica o tempo inteiro reclamando, olha para frente, porque eles vão caçar outros olhares, outras falas, né, vão passar bilhetinho, já que eles não podem conversar, ficam passando bilhetinho, e daí
gera a tal da indisciplina na sala de aula, né? Porque você quer controlar até o olhar dos alunos, né? E das alunas, você fica ali na tocaia. E esse é o paradigma antigo, né, Tereza? Das filas nas salas de aula. Eu queria dizer para quem está nos ouvindo, diretoras e diretores, que lá no capítulo do livro você vai encontrar mais detalhes dessa discussão, um respaldo teórico, inclusive, para essa necessidade de reorganizar os tempos e espaços de aprender na escola. E a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa e eu queria pedir que vocês dessem uma dica para quem está nos ouvindo. Pode ser uma dica de leitura, de vídeo, estudo, que possa contribuir para continuar ampliando esses nossos olhares aqui com as diretoras e diretores. Vou começar com a Tereza. Eu tenho 2 dicas que para mim foram preciosas e são recentes. 2 filmes. O primeiro filme é Medida Provisória, que o diretor é o Lázaro Ramos. É um filme excelente porque trata do relacionamento entre as pessoas, do preconceito, do racismo estrutural que existe. Um filme muito, mas muito bacana mesmo, assim. Terminou, eu levantei, aplaudi e pé. E não foi só eu, não. O cinema inteiro levantou, todo mundo aplaudiu em pé o filme. É maravilhoso. Precisa ser visto, porque a gente compreende muito essas tensões que o racismo nos traz. Outro filme é Girl, que eu assisti na Netflix, esse. É muito tenso o filme, eu fiquei numa aflição o filme inteirinho, numa angústia o filme inteirinho, porque ele expressa a nossa dificuldade em compreender as questões de gênero que podem afetar profundamente um adolescente, sabe? É muito tenso e é muito bonito o filme ao mesmo tempo, mas eu acho que é um dever nosso, como educador, estar em contato com essas questões e tentar se colocar no lugar do outro para pensar que a vida não é simples. Não é só o nosso olhar, que a gente tem que olhar para diferentes pontos de vista. Muito bacana. Legal. Lucinha? Eu queria indicar um livro que eu descobri, na verdade, eu não sei se acho que no meio da pandemia, que se chama Contos Ancestrais de Mulheres Valentes. É de autoria da Suzana Ventura, e ela reuniu nesse livro 7 narrativas, são contos africanos, mas eles trazem o protagonismo das mulheres. Então, são contos africanos que, de alguma maneira, colocam foco ali na mulher, porque normalmente nos contos e narrativas a mulher fica sempre num segundo plano ou num outro lugar, e aí a Suzana Ventura é uma estudiosa de mulheres esquecidas, porque ela já se incomodava com essa invisibilidade das mulheres. Então, propositalmente, ela reuniu essas histórias aí, acho que complementa um pouco a fala da Tereza, porque traz essa questão importante que é de dar lugar de destaque à mulher. Elas são, de fato, valentes, espertas e muito inteligentes. Que bom, obrigada, meninas. Para encerrar esse bate-papo tão gostoso, eu vou trazer uma frase do José Ernesto Bolonha, que está no livro, que foi muito significativa para mim, que diz assim: uma escola é feita de pessoas, porque são as pessoas que produzem as relações. E, no fundo, aquilo que educa são as relações. Fica a dica para você, diretora e diretor, que esteve conosco neste bate-papo, para pensar. E quero agradecer muito a Tereza e a Lucinha por essa conversa tão produtiva, tão bacana. Obrigada mesmo. Conte com a gente sempre. Foi um prazer, viu? E chegou aquele momento do programa em que a gente fica conhecendo o trabalho desenvolvido em alguma escola. Você que nos ouve sempre já conhece. Estou falando do quadro Direto da Escola. Direto da Escola. Hoje, quem vai compartilhar sua história com a gente é a Cristiane Albuquerque, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rodrigues Alves, que fica em São Paulo. Vamos ouvir.
Eu sou Cristiane Albuquerque, sou diretora da MF Rodrigues Alves, é uma escola municipal de ensino fundamental do 1º ao 9º ano, aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Parada Inglesa. Durante a pandemia, a vida de todo mundo mudou e da escola também. Então, a escola não tinha aluno, não tinha professor, mas tinha equipe gestora e equipe de apoio, que são os inspetores, secretário, pessoal de secretaria. A gente tinha que manter a escola funcionando até para dar um suporte para as famílias que nos procuravam. Então, a gente começou a precisar entrar em contato com as famílias. A nossa escola é uma escola de que o aluno entra no 1º ano e às vezes só sai no 9º, não é uma escola de alta rotatividade. Então, às vezes, aquele endereço não tinha sido atualizado, o telefone não tinha sido atualizado e eu precisava entrar em contato com a família. Por quê? Em virtude da pandemia, foram disponibilizados benefícios, havia famílias que precisavam de um socorro, para muitos uma cesta básica fazia muita diferença naquele momento. Então a gente percebeu que era um grande desafio atualizar esses contatos e conseguir falar com as famílias. Às vezes a gente recebia uma cesta básica que era perecível, então eu tinha um prazo, para conseguir entrar em contato com a família. Então, nós tentamos no primeiro momento através do Facebook, mas percebemos que não conseguíamos atingir todas as famílias. Então, desenvolvemos através do aplicativo do WhatsApp Business, usando o próprio número de telefone da escola. Nós criamos um grupo para cada turma da escola. Então, para o 1º A, 2º A, 3º A, e assim a gente cadastrou o telefone de todos os alunos que faziam parte daquela turma e conseguíamos ter acesso. Foi super útil durante a pandemia. Porém, a gente não descartou esse WhatsApp quando a gente voltou ao atendimento presencial e podia ter o contato físico com as famílias. Nós mantivemos. Então, é uma ação que deu certo. A gente falar com a família é um desafio. Às vezes, você precisa que esse contato seja muito rápido. Então, a gente manteve esse grupo de WhatsApp de todas as famílias. Cada aluno que entra é acrescentado, cada aluno que se transfere é retirado do grupo. E hoje eu consigo muito mais rápido passar recados. Hoje em dia ninguém olha aquela agenda de papel, às vezes nem compra. Então eu preciso dar um recado, olha, amanhã vai ter um show de talentos, não pode faltar, é importante a sua participação. Eu teria que ligar para 600 pais. Hoje eu mando uma única mensagem e consigo atingir a escola inteira. Foi uma solução que pra gente deu muito certo. E este foi o 6º episódio do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Este é um projeto da comunidade educativa SEDAC em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernaamigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. E aproveita para seguir o nosso canal no Spotify para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. Nós vamos colocar os links aqui na descrição do podcast. Obrigada por acompanhar e até o próximo episódio.